Olá, sejam muito bem-vindos ao Estação Mercado, o programa da TV Câmara São José dos Campos que conecta você ao mercado de trabalho e às profissões. Olha só, gente, o volume global de dados digitais ultrapassou os 150 zettabytes. Para você ter uma ideia, seria necessário 1,25 trilhão de celulares de 120 gigas de memória para armazenar esse volume de informação. Pois é, toda vez que você aceita os termos de uso ou algum site, aplicativo, os seus dados estão indo para algum lugar. Ou melhor, nas mãos de um profissional, o cientista de dados. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma profissão que transforma dados em decisões, presente tanto no setor privado quanto no setor público. Ao longo do programa de hoje, vamos entender como a rotina do profissional funciona e quais são as formações necessárias e onde estão as oportunidades na área. No Mercado na Prática de hoje, a gente mostra o dia a dia de uma analista de dados que atua na área de experiência do usuário. A repórter Bianca Martins Chagas foi conhecer como os dados são analisados e usados na tomada de decisões. Então aqui, como a gente faz, falando dos dados para a experiência do cliente, todo mês a gente faz esse compilado de informações de tudo que aconteceu de ponta a ponta ali, Então, os clientes, quando eles acionam algum canal da gente, a gente consegue quantificar aqui quantos foram esses acionamentos, por qual canal, se foi via voz, se foi via chat. Fique com a gente, porque o Estação Mercado está no ar. É isso, pessoal. Estamos chegando, viu? Olha, e aqui na TV Câmara, a informação é para todo mundo, Por isso, todos os programas contam com interpretação em Libras, garantindo acesso e inclusão. Quem está comigo hoje nesse trabalho brilhante é a intérprete de Libras, Tamires Caetano. Tudo bem, Tamires? Seja muito bem-vinda ao Estação Mercado. Olha, gente, e para entender melhor como os dados fazem parte do dia a dia e ajudam na tomada de decisões, recebemos hoje, aqui no nosso estúdio, Jefferson Mariano, especialista em Big Data. Jefferson, muito obrigado pela sua participação aqui no Estação Mercado. Olá, é um prazer enorme estar com vocês e participar desse programa. Bora então entender mais sobre essa importante profissão que vem crescendo a cada dia. Eu quero começar perguntando para você, quais os cursos de graduação, vamos começar pela formação, os principais cursos de graduação que preparam melhor quem quer trabalhar com ciência de dado hoje, Jefferson? Assim, vamos lá. Então, na verdade, a gente tem uma gama de cursos que são importantes. Inicialmente, pensar que, se nós retroagirmos há uns 10 anos, por exemplo, a gente tinha cursos específicos, cursos ligados à ciência da computação, cursos de tecnologia ligados à ciência da computação. E o que ocorre com o passar dos anos, em função do aumento da demanda, a gente teve a disponibilidade dessas disciplinas em vários outros cursos que se aproximavam, inclusive de cursos da ciência da computação. Então, tem cursos hoje, tanto na área de exatas, na área de engenharia, mesmo na área de economia, tem cadeiras específicas nesses cursos com disciplinas voltadas para o entendimento da área de ciências de dados. Mas, é claro, a gente tem cursos específicos hoje de formação de profissionais de ciência de dados, ou seja, tem uma graduação em ciência de dados. Hoje, as principais universidades oferecem essa graduação, tanto a graduação como o curso tecnológico. Perfeito, Jefferson. E já existem bacharelados focados diretamente em análise e ciência de dados ou formação ainda vem em outras áreas? Não, hoje a gente já tem, por exemplo, porque na verdade foi uma demanda, o mercado, ele, com uma rapidez muito grande, ele passou a demandar esses profissionais. Então, eram cursos que nós não tínhamos, então, especialmente muitos profissionais da área de ciência de dados, de análise de dados, por exemplo, são oriundos de cursos de engenharia, de cursos de economia, como eu mencionei, mesmo nas ciências sociais. E aí, nos últimos anos, a gente percebeu o aumento da demanda muito rápido e as escolas de tecnologia rapidamente passaram a oferecer esses cursos. Então, hoje a gente tem cursos importantes de formação de cientista de dado
E dentro do curso de ciência do cientista de dados, a gente tem algumas especialidades específicas, como, por exemplo, a gestão de banco de dados, análise de dados, né? E aí o que acontece? Além do curso propriamente dito, a gente passou a ter o oferecimento de alguns cursos específicos para manipular algumas ferramentas. Muito bacana isso. Olha, para quem já tem uma graduação, né, e quer entrar nessa área que vem crescendo muito, é possível estar sendo inserido nessa área por meio de uma pós-graduação ou alguma especialização, Jefferson? Sim, há algumas escolas que oferecem pós-graduações específicas, né, especializações ligadas à área de análise de ciência de dados, e tem alguns cursos muito específicos, inclusive públicos. E também é importante a gente destacar que eu estou falando aqui, por exemplo, de cursos de pós-graduação, especialização, mas, por exemplo, existem cursos oferecidos por escolas públicas, de tal modo que as pessoas começam a despertar familiaridade e conhecer um pouco como o funcionamento da estrutura de dados, como funcionam os bancos de dados, bem como a utilização de bases estatísticas, a utilização de ferramentas que possa trabalhar tanto os dados organizados como dados desorganizados, que é a grande demanda que a gente tem, né? Exatamente, Jefferson. E quais são os conhecimentos básicos, né, a pessoa precisa ter, né, são indispensáveis para quem quer começar na área de dados, Jefferson? Bom, primeiro gostar, né? Eu sempre destaco que em toda a área o fato da pessoa gostar e ter o interesse, a curiosidade é fundamental para o desenvolvimento na área. Agora, é claro, a questão do raciocínio lógico é importante, né? Porque o pessoal vai desenvolver um pouco de atividades relacionadas à linguagem de programação. Então, o conhecimento ou, na verdade, a familiaridade ou a facilidade em entender essas linguagens, isso ajuda bastante, então, a questão do raciocínio lógico. E, é claro, um pouco de conhecimento de matemática é bastante importante, por conta da questão do raciocínio lógico. E isso acho que é o fundamental para que a pessoa se enverede. Mas, volto a destacar, não precisa ser um especialista em matemática. A gente não está falando aqui da pessoa necessariamente ter que ter feito a graduação Sim. em matemática. Mas, assim, ter habilidade com essa área ajuda de sobremaneira a que a pessoa tenha êxito no entendimento dessas ferramentas. Importante isso, Jefferson. É preciso ser uma pessoa mais analítica, mais comunicativa ou equilibrada, né, a essas questões para entrar na área? Bom, em todas as áreas, acho que principalmente importante é o equilíbrio, né? Não descarta nenhuma das questões. Acho que a questão da capacidade analítica, a paciência, porque muitas vezes a pessoa está, especialmente quando a gente fala de linguagem de programação, às vezes a pessoa está escrevendo um programa, por exemplo, desenvolvendo, e às vezes você, por uma caspinha, um mero detalhe, o programa não roda e aí trava, a pessoa começa a ficar um pouco impaciente e às vezes o problema é só atenção, olhar, realizar a leitura, tentar entender a lógica, né? A lógica da construção e aí rapidamente a pessoa acaba se desenvolvendo. Mas é claro, é necessário bastante estudo, né? Como toda área, a questão do estudo, a dedicação, mas é uma área muito promissora e como você destacou no início do programa, o volume de informação que é manipulado hoje é inimaginável você não ter esse profissional em toda empresa. Então, a gente está falando hoje, por exemplo, de empresas de todos os setores de atividade econômica que demandam um profissional, principalmente das grandes empresas. Perfeito, Jefferson. Olha, o papo está ótimo, é bom demais aqui essa prosa, mas agora a gente faz o nosso primeiro intervalo, rapidinho, não sai daí, o Estação Mercado volta já e daqui a pouco você vai conferir mais um episódio do Mercado na Prática. Vamos ver como funciona a rotina de um profissional de ciência de dados que atua na área de experiência do usuário. A gente vai acompanhar de perto os processos, desde a coleta e análise das informações até a transformação dos dados em decisões estratégicas. Seria legal a gente começar pensando de o que é que aconteceu nesse período aqui, né? Então, baseado nos acionamentos que a gente teve, nos motivos de acionamento, então a primeira coisa é a gente analisar quais foram esses motivos, por que os clientes estão entrando em contato, o que impactou nesse mês. Então, fique com a gente, o Estação Mercado volta já.
E o Estação Mercado está de volta, gente. Hoje estamos conversando aqui sobre ciência de dados, uma área que ganha cada vez mais espaço, né, nas estratégias das empresas e também no setor público. Olha só, em 2025, profissionais de dados estiveram entre os mais demandados no mercado de trabalho do Brasil, com atuação em tecnologia, indústria, finanças, saúde, comércio e gestão pública. A área reúne diferentes funções, né, como analista de dados, engenheiro de dados, especialista em Big Data, todos com o objetivo de transformar informações em apoio à tomada de decisão, gente. Com o crescimento, né, do uso de dados, automação e inteligência artificial, a tendência é de um aumento, né, nas oportunidades e também na valorização desses profissionais nos próximos anos, né? Muito importante essa questão que vem crescendo realmente. E agora a gente vai ver na prática como a ciência de dados faz parte do dia a dia das empresas. Chegou a hora do mercado na prática, né? Vamos ver como os dados são analisados e transformados em decisões estratégicas. Quem mostra tudo para a gente é a repórter Bianca Martins Chagas. Bianca, com você. Oi, Rafa, vocês estão falando de dados aí no estúdio, né? Nós que somos jornalistas sabemos que os dados não são só para a área de exatas, também dá para trazer muita interpretação. Por isso, hoje eu estou aqui com a Ana Nibaldi, que trabalha com dados na área de experiência do usuário, com um pouquinho de marketing. Ana, me conta o que a gente vai fazer aqui na prática hoje. Oi, Bianca, hoje eu vou trazer vocês para conhecer um pouquinho do dia a dia nosso aqui em dados, o que a gente faz, o que isso impacta no nosso negócio, o que a gente pode trazer de melhoria para a experiência do usuário, para as estratégias de marketing e de comunicação e o que isso impacta no nosso cliente. Maravilha, então vamos lá começar. Muito bem, então antes da gente começar o mercado de fato na prática, eu vou perguntar aqui para a Ana. Me conta um pouquinho de como é a rotina do dia a dia de quem trabalha com dados na área da comunicação. Hoje o dados, ele está em todas as áreas, né? Foi esse o tempo que a gente falava que dados era uma coisa para o pessoal de exatas. Hoje, até quem é de humanas precisa no dia a dia. Então, o dados hoje a gente entra numa questão de tomada de decisão, de melhores soluções para o negócio, porque a partir do momento que a gente toma decisões sem ter informação correta, informações precisas, sem ter dados, aquilo passa a ser um achismo. Então, para a gente poder ser mais assertivo na solução dos negócios, hoje a gente atua baseado em dados. Muito bem, Rafa, então agora a gente vai fazer a análise de um relatório mensal aqui com a Ana. Você pode explicar mais ou menos como esse relatório funciona? Então aqui, como a gente faz, falando dos dados para a experiência do cliente, todo mês a gente faz esse compilado de informações de tudo que aconteceu de ponta a ponta ali, né? Então, os clientes, quando eles acionam algum canal da gente, a gente consegue quantificar aqui quantos foram esses acionamentos, por qual canal, se foi via voz, se foi via chat, qual é o impacto disso, se aumentou o número de contatos, se diminuiu o número de contatos e os motivos que eles contataram a gente. Então, aqui embaixo também a gente consegue ver a evolução dos assuntos que foram tratados, né? Desde aqui de janeiro do ano passado, esses dados, esses períodos, você pode filtrar, então aqui eu trouxe de janeiro a janeiro. Então, a gente consegue ver a movimentação desses assuntos. Em seguida, a gente traz o sentimento das redes sociais. Então, quando os clientes entram nas redes sociais, o que eles falam? Maravilha, Ana, muito bem. E agora, como que eu posso colocar a mão na massa aqui? Então, agora é o desafio. Então, aqui, eu acho que seria legal a gente começar pensando de o que é que aconteceu nesse período aqui, né? Então, baseado nos acionamentos que a gente teve, nos motivos de acionamento, então a primeira coisa é a gente analisar quais foram esses motivos, por que os clientes estão entrando em contato, o que impactou nesse mês.
Muito bem, então agora é a minha vez de analisar os dados e olhando aqui para o computador eu tenho esses dois dados aqui do começo, que é o que eu vou tentar. O primeiro está falando um pouco sobre os acionamentos, que a grande maioria deles a gente pode ver que foi por saque, então é via voz, pelo telefone, que é um meio de comunicação um pouco mais direta, né? E a gente vê que a maior parte dos motivos foi para tirar informação mesmo, para tirar algumas dúvidas, saber mais sobre o serviço. Então a gente pode identificar aqui, eu diria que talvez um insight seja que as pessoas precisam de comunicação mais direta para entender. Talvez uns meios tecnológicos mais atuais, como as redes sociais, para algumas pessoas não sejam tão claros assim. É mais ou menos por aí, Ana, acertei? É isso mesmo, Bianca. É bem nessa linha que a gente tem. Hoje a gente já sabe também aqui dentro que muitos dos nossos clientes, eles entram em contato pelo saque realmente para tirar alguma dúvida ou mesmo para confirmar alguma informação que eles veem ali no aplicativo, mas que eles não se sentem seguros para seguir sozinhos. Maravilha, então agora eu vou fazer a minha tarefinha ali, vou tentar escrever uma proposta de ação que também faz parte do trabalho de analisar os dados. Muito bem, Rafa, então eu montei aqui a minha proposta de ação, falando um pouco que o saque sempre tem que estar disponível ali para o cliente, é uma coisa que a gente pode perceber pelos dados, já que ele sempre vai ter alguma dúvida para tirar, né, Ana? Sim. E a gente vê como os dados eles são importantes para você também tomar decisões. Eles não estão ali só de enfeite, não é isso mesmo, Ana? Isso mesmo, então assim, todas as decisões são baseadas em dados e quando a gente não se baseia, vira achismo, né? Perfeito. Então, para você que tem vontade de trabalhar com análise de dados, o mercado é muito amplo, tem várias oportunidades aqui na comunicação. Eu tenho certeza que vocês também estão falando de várias outras aí no estúdio. Me conta um pouquinho, Rafa. É isso mesmo, Bianca. Muito obrigado pela sua participação, Bianca, estreando aqui no quadro Mercado na Prática. Parabéns. É isso aí, a gente viu, gostamos muito da matéria, como funciona, é o que nós estamos debatendo aqui no estúdio, né? Estou aqui com o professor Jefferson. Incrível a gente ver como funciona na prática, né, professor? É bem interessante esse banco de dados, como ele é executado no dia a dia ali, requer muito conhecimento mesmo, hein? É verdade, e a gente está falando, evidentemente, a gente está começando a falar um pouco de Big Data, a gente está falando de volumes muito grandes de informações, mas também a gente pode pensar em um volume mais restrito, como é o caso, por exemplo. Exato. Hoje, pela manhã, eu estava numa atividade, por exemplo, na qual tinha um número não muito grande de alunos, mais ou menos uns 1.000 alunos, né? E a gente perguntou algo para os alunos e a partir das informações que os alunos iam passando em tempo real, a gente conseguia pegar as palavras que mais se destacavam, ou seja, as questões que eram mais relevantes para os alunos num QR Code, eles abriram o QR Code, responderam. Então, o acúmulo de informações, a coleta dessas informações em tempo real também, permitiu para quem estava cuidando da atividade, por exemplo, sentir e captar as sensações e aquilo que os alunos, por exemplo, estavam demandando naquele momento. Então, desde o pontual, sim, até um volume gigantesco de informações. Interessantíssimo. Olha só, a área de dados trabalha diretamente, Jefferson, com os algoritmos, né? Como essa relação acontece na prática, no dia a dia? Então, na verdade, a gente tem duas questões. Você tem o conjunto de dados organizados. Então, por exemplo, eu vou falar um pouco lá do meu trabalho no IBGE. Então, a gente tem lá um conjunto de informações e dados que são organizados, que a instituição coleta, trata esses dados e aí tem uma dinâmica com relação à manipulação desses dados. Agora, a gente tem os dados não organizados, os algoritmos, que são os dados não organizados, que aí o que acontece? As empresas, elas demandam da disponibilidade desses dados. Então, muitas vezes, como a gente destacou, o próprio usuário, na medida em que um usuário acessa um aplicativo, por exemplo, que ele imagina, né, que o aplicativo seja gratuito, e na verdade, às vezes o aplicativo para o usuário ele é gratuito, mas na verdade o que acontece com esse aplicativo? Quando o usuário acessa e dá um aceite, por exemplo, ele está disponibilizando essas informações passam a ficar disponíveis, e aí as empresas vão trabalhar, vão manipular esse volume enorme de informações, e aí você tem que ter não só a construção de lógica, mas equipamento suficiente para poder manipular esse volume enorme de informações, e aí estabelecer uma lógica para que você possa fazer com que esses dados desorganizados fiquem organizados e você possa gerar relatórios como a gente viu ali, né? Realmente, a gente está vendo que é um leque de
de ações que podem ser executadas, né, dentro dessa profissão, né, que vem crescendo a cada dia, e esse papo está muito bom. E a gente faz agora nossa última pausa aqui no Estação Mercado, mas não sai daí, que a gente volta já. De volta com o Estação Mercado, e a gente segue agora na nossa conversa com o Jefferson Mariano, especialista em Big Data, que está aqui batendo esse papo com a gente. Jefferson, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Estação Mercado. Eu estou falando em Big Data, né? Acho legal você explicar rapidamente para a gente o que é Big Data, para quem está em casa. Então, isso é muito importante. Por que a gente usa o termo Big Data? Então, por exemplo, se nós... por exemplo, na década de 90, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, com dados, por exemplo, na década de 90, por exemplo, a gente usava um computador que a capacidade de processamento tinha alguns com 8 mega, outros com 16 mega, ou seja, eram computadores que eram... a capacidade era inferiores, por exemplo, a um celular que a gente usa hoje, né? Sim. E hoje a gente está falando em um volume de informações gigantesco, né? Então, o que acontece? É um volume tão grande de informações que você precisa trabalhar com banco de dados que são muito superiores em termos de capacidade de informação do que a gente tinha no passado. Então, o que acontece? Você tem um volume muito grande, e além de ter um volume muito grande, você tem a velocidade, não é só o volume. Você tem uma demanda para que esse volume seja manipulado de uma forma muito rápida, e você tem a capacidade de dar informações num tempo muito rápido. Então, por isso que a gente acaba usando esse termo de Big Data. Interessante, interessante. Né? Ô Jefferson, trabalhar, né, com dados, a gente sabe que envolve segurança, né, porque tem informações pessoais, né? Quais os principais cuidados para garantir a privacidade das pessoas e a segurança também? Assim, esse é um grande desafio, né? No caso de você ter protocolos, né? A própria questão da criptografia, protocolos de segurança. Então, tem especialistas que trabalham muito nessa área para que os dados não sejam corrompidos, né? Para que as informações das pessoas não caiam nas mãos né? Ou seja, de criminosos, enfim, né? Tem esse dado que é importante. E tem uma questão importante no Brasil, que a gente tem, no caso do Brasil, também a lei de proteção de dados. Então, o que acontece? Os dados das pessoas, as empresas têm todo um protocolo, mesmo quem faz pesquisa, as empresas que acessam esses dados, tem todo um protocolo para que não tenha a possibilidade de que os dados dessas pessoas tornem-se públicos. Então, todos os bancos têm esse cuidado. No caso específico dos bancos públicos, novamente falando das pesquisas feitas pelo IBGE, por exemplo, ela tem todo um protocolo e tem uma prática na qual a informação da pessoa não pode, em hipótese nenhuma, ser divulgada. Ou seja, a pessoa que passa uma informação para o IBGE, não há possibilidade nenhuma dessa informação, que essa pessoa possa vir ser identificada. E além disso, tem todo um protocolo de segurança com relação às possibilidades de cruzamento dessas informações, para que não sejam geradas informações falsas, fake news. Então, há toda uma preocupação, e aí a gente tem um grupo que trabalha com essa questão da segurança mesmo do dado. Maravilha. E como a tecnologia, né, e o uso da inteligência artificial estão transformando áreas, né, no dia a dia nessa profissão? Sim, acho que esse é um desafio, e eu acho que é importante a gente falar da inteligência artificial, não só nessa área, mas de uma forma geral, com relação à preocupação, até a questão do emprego. Agora, o que acontece? A inteligência artificial, ela acaba poupando rotinas. Então, por exemplo, falando um pouco na questão da programação. Então, a pessoa que trabalha com programação, que vai tentar estabelecer uma rotina, por exemplo, muitas vezes ela usa a inteligência artificial para que a inteligência artificial ajude a corrigir equívocos. Então, a inteligência artificial ela pode ser utilizada para corrigir equívocos, estabelecer rotinas e até mesmo, saindo da área da tecnologia, para a gente pensar, por exemplo, na área do jornalismo, que é o grande debate hoje, né? No caso do jornalismo, o que acontece? Os jornalistas podem usar inteligência artificial, não só podem, como devem. Agora, o que acontece? O jornalista tem que saber estabelecer rotina, fazer as perguntas adequadas, nem tudo aquilo que é gerado pela inteligência artificial está correto, e aí tem a sensibilidade
do especialista em fazer a leitura, em fazer as análises adequadas. Então, é muito importante. Agora, não dá para a gente... É um avanço tecnológico que a gente tem que saber utilizar com determinado cautela, cuidado. Né, Jefferson? Exatamente, com cautela. E em todas as áreas de conhecimento, a gente tem, por exemplo, na indústria, por exemplo, no passado recente, até porque eu trabalhei na indústria, né? Sim. Antes de ir para essa área, eu trabalhei na indústria. Então, por exemplo, para produzir um transformador, você tinha o desenhista, tinha o técnico. Hoje, o que acontece? Uma pessoa que trabalha com o programa, ela consegue fazer o programa e, com o programa, ela gera a máquina e aí, inclusive, já prevê como a máquina vai se comportar. E aí, depois, na prática, isso vai ser observado. Mas, assim, você poupou inúmeros trabalhadores envolvidos nesse processo. Mas esse que fez o programa, ele tem que deter esse conhecimento que esses outros profissionais tinham. Maravilha. Olha, a gente está chegando ao final, mas eu queria que o senhor desse dicas, né, para quem quer entrar nessa carreira que vem crescendo, a gente está debatendo aqui, que o senhor olhasse para o pessoal que está em casa ali e falasse como entrar, né, com segurança, responsabilidade e ética nessa profissão que necessita muito, né? Sim, é extremamente importante. Ótima pergunta, né? Porque, assim, como eu mencionei no início, a gente tem, desde dos cursos específicos de graduação em ciência de dados, as faculdades hoje oferecem cursos de tecnologias ligadas às ciências de dados e tecnologia da informação, então tem alguns cursos importantes. E existem treinamentos específicos para a utilização de algumas ferramentas. Por exemplo, então tem algumas ferramentas que permitem você manipular dados, que são ferramentas que são utilizadas por jornalistas, por ciências de dados. E essas ferramentas, elas estão disponíveis e são públicas. Por exemplo, no governo federal, tem lá uma Escola Nacional de Administração Pública, chama ENAP, enap.gov.br. Para quem está pensando em iniciar nessa área, se vocês entrarem no ENAP, tem cursos de introdução à ciência de dados. Até pouco tempo era exclusivo de funcionários públicos. Hoje está aberto a todos os usuários, todos os cidadãos podem acessar e têm acesso à possibilidade de fazer esses cursos. Então, a ENAP é um canal importante e o IBGE também tem lá uma possibilidade que as pessoas podem fazer, tem uma introdução à ciência de dados e, a partir daí, as pessoas têm o conhecimento. E aí, tendo esse conhecimento inicial, abrem-se as janelas para pensar a entrada em alguns outros cursos. Maravilha, olha, o nosso tempo chegou ao fim, né? Mas eu quero muito aqui agradecer a presença do Jefferson Mariano, né? Pela presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme estar com vocês, sinto-me muito honrado pelo convite. Maravilha, olha, e a gente conversou sobre a ciência de dados, né? Uma área cada vez mais presente nas estratégias das empresas e do setor público também, né? Se esse tema despertou o seu interesse, a dica é buscar informação, se atualizar e acompanhar, né, as transformações do mercado. O Estação Mercado fica por aqui. Siga a gente na TV Câmara, né, em São José dos Campos, pelas redes sociais e também no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Estação Mercado. Tchau!